Você já se perguntou por que algumas dores parecem durar tanto tempo? Como se a vida estivesse pesada demais, confusa demais, difícil demais de suportar. E talvez o pior não seja a dor. Talvez o pior seja não entender o motivo dela. Porque quando o sofrimento chega, a mente começa a perguntar qual o sentido disso tudo. Se você está vivendo algo difícil hoje, esse vídeo é para você, porque a Bíblia mostra algo profundo. Nem todo sofrimento é vazio, nem toda dor é inútil. José sofreu antes de entender o propósito. Jó sofreu sem compreender tudo imediatamente. Davi passou anos enfrentando medo e perseguição. E mesmo assim, Deus continuava trabalhando na vida deles. Isso não significa que Deus gosta da dor humana, mas significa que Ele consegue transformar processos difíceis em algo que ainda pode gerar crescimento, força, maturidade e esperança. Talvez hoje você esteja olhando apenas para a dor do presente, mas Deus consegue enxergar aquilo que sua mente cansada ainda não consegue ver. E talvez essa mensagem tenha chegado até você, porque seu coração precisava lembrar disso antes de desistir. Senhor, Tu conheces a dor que existe dentro de mim. Existem pensamentos que eu nunca consegui explicar para ninguém. Momentos em que minha mente ficou cansada demais. Momentos em que eu pensei que não conseguiria continuar. E talvez hoje eu ainda esteja tentando encontrar forças. Mas eu peço agora, não me deixa sozinho dentro dessa dor. Quando minha esperança enfraquecer, me sustenta. Quando minha mente acelerar, traz paz para dentro de mim. Quando eu achar que tudo terminou, me ajuda a lembrar que o Senhor ainda está trabalhando na minha vida, mesmo nos processos silenciosos, mesmo nos dias difíceis, mesmo quando eu não consigo enxergar saída. Restaura meu coração aos poucos, renova minhas forças e me ajuda a continuar mais um dia. Obrigado, porque o Senhor alcança até pessoas cansadas e feridas. Obrigado, porque nem o lugar mais escuro da minha vida é longe demais da Tua presença. Cuida de quem está ouvindo essa oração agora. Traz descanso para mentes cansadas, esperança para corações abatidos e luz para quem sente que está perdido. Amém. E antes de sair desse vídeo, lembre disso. O fundo do poço não é o fim da sua história. Às vezes, é exatamente no lugar mais escuro que Deus começa a reconstruir alguém por dentro. O sofrimento muda a forma como a pessoa enxerga a vida, principalmente quando ele dura mais do que o esperado. No começo, você acredita que vai passar rápido, mas os dias continuam difíceis, as respostas não chegam e o coração começa a ficar cansado. Então surgem pensamentos silenciosos. Por que isso está acontecendo comigo? O que Deus quer de mim? Será que algum dia vai melhorar? E aos poucos, a dor começa a afetar até a esperança, porque o sofrimento prolongado desgasta a mente, desgasta as emoções, desgasta até a fé de muita gente. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, tentando continuar forte, mas emocionalmente cansado. E o mais difícil é quando parece que ninguém entende completamente sua luta interna. Mas a Bíblia mostra algo importante. José passou anos em processos que pareciam injustos. Foi traído, esquecido, humilhado e durante muito tempo, ele provavelmente também não entendeu o motivo de tudo aquilo. Mas depois, José percebeu algo profundo. Deus estava preparando algo maior, mesmo durante os períodos difíceis. Isso não fez a dor desaparecer imediatamente, mas deu sentido ao processo. E talvez seja exatamente isso que você ainda não consegue enxergar hoje, porque quando estamos sofrendo, vemos apenas o capítulo atual, mas Deus consegue enxergar a história inteira. Senhor, Tu conheces a dor que existe dentro de mim. Existem pensamentos que eu nunca consegui explicar para ninguém.
Momentos em que minha mente ficou cansada demais. Momentos em que eu pensei que não conseguiria continuar. E talvez hoje eu ainda esteja tentando encontrar forças. Mas eu peço agora, não me deixa sozinho dentro dessa dor. Quando minha esperança enfraquecer, me sustenta. Quando minha mente acelerar, traz paz para dentro de mim. Quando eu achar que tudo terminou, me ajuda a lembrar que o Senhor ainda está trabalhando na minha vida, mesmo nos processos silenciosos, mesmo nos dias difíceis, mesmo quando eu não consigo enxergar saída. Restaura meu coração aos poucos, renova minhas forças e me ajuda a continuar mais um dia. Obrigado porque o Senhor alcança até pessoas cansadas e feridas. Obrigado porque nem o lugar mais escuro da minha vida é longe demais da tua presença. Cuida de quem está ouvindo essa oração agora. Traz descanso para mentes cansadas, esperança para corações abatidos e luz para quem sente que está perdido. Amém. E antes de sair desse vídeo, lembre disso. O fundo do poço não é o fim da sua história. Às vezes, é exatamente no lugar mais escuro que Deus começa a reconstruir alguém por dentro. Agora escute esse versículo com calma. Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha essa primeira palavra, todas. A Bíblia não fala apenas das coisas boas. Ela inclui também os períodos difíceis, as perdas, as esperas, os processos que cansam o coração. Agora observe outra palavra importante: cooperam. Cooperar significa trabalhar junto. Isso quer dizer que mesmo situações difíceis podem ser usadas por Deus de alguma maneira. Não porque a dor seja boa, mas porque Deus consegue transformar experiências difíceis em crescimento, aprendizado, maturidade e fortalecimento espiritual. José passou por isso. Enquanto sofria, ele não entendia o propósito, mas depois percebeu que Deus estava conduzindo caminhos invisíveis durante todo o processo. Agora escute a última parte. Para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não significa vida perfeita. Significa que Deus continua trabalhando, mesmo quando você ainda não entende tudo. E talvez hoje você esteja olhando apenas para a dor imediata. Mas Deus pode estar preparando coisas dentro de você que só serão compreendidas mais adiante. Então, não conclua rápido demais que seu sofrimento é inútil. Às vezes, os processos mais difíceis da vida acabam produzindo as mudanças mais profundas dentro da pessoa. Então, como atravessar períodos difíceis sem perder completamente a esperança? Primeiro, pare de exigir entender tudo imediatamente. A mente humana quer respostas rápidas, quer explicações imediatas, mas muitas vezes Deus mostra o propósito aos poucos. José não entendeu tudo no primeiro dia da dor. Davi também não. Jó muito menos. E talvez você também esteja em um processo que ainda não terminou. Segundo, não deixe o sofrimento endurecer seu coração. A dor pode aproximar uma pessoa de Deus, mas também pode deixá-la amarga. Por isso, mesmo cansado, continue orando, continue buscando paz, continue alimentando esperança, porque o sofrimento não precisa destruir quem você é. Terceiro, aprenda a perceber pequenos sinais de cuidado durante o processo. Às vezes, a pessoa fica tão focada na dor que esquece de perceber as pequenas forças que ainda recebe diariamente. Um dia suportado, uma oração respondida silenciosamente, um momento de paz inesperado. Lamentações 3:22 e 23 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Olha que profundo isso, não sermos consumidos. Isso significa que mesmo durante períodos difíceis, Deus continua sustentando pessoas cansadas. E talvez hoje
você ainda esteja de pé justamente porque Deus não deixou você desmoronar completamente. Então respire mais fundo. Seu sofrimento pode até não fazer sentido completo agora, mas isso não significa que Deus deixou de trabalhar na sua vida. Agora eu quero fazer uma oração com você. Se puder, desacelere por alguns instantes, respire devagar e apenas ouça essa oração. Senhor, existem dores que eu ainda não consigo entender, momentos difíceis que cansaram minha mente, situações que machucaram meu coração e processos que parecem longos demais. Às vezes, eu me sinto perdido dentro daquilo que estou vivendo, mas hoje eu peço que o Senhor fortaleça meu coração, mesmo sem entender tudo agora. Me ajuda a continuar confiando. Quando a dor parecer sem sentido, me lembra que o Senhor continua trabalhando em silêncio. Quando minha mente criar medo e desespero, traz paz para dentro de mim. Não permita que o sofrimento endureça meu coração. Não permita que eu perca completamente a esperança. E me ajuda a perceber que mesmo nos dias difíceis, o Senhor continua sustentando minha vida. Obrigado, porque nenhuma dor passa despercebida diante de Ti. Obrigado porque até os processos silenciosos podem produzir algo maior dentro de mim. Cuida agora de quem está ouvindo essa oração. Traz descanso para mentes cansadas, esperança para corações feridos e força para quem está quase desistindo. Que mesmo no sofrimento, essa pessoa consiga sentir paz e lembrar que o Senhor continua perto. Amém. E antes de sair desse vídeo, guarda isso dentro do coração. Você pode não entender tudo hoje, mas Deus ainda consegue transformar dor em crescimento, força e propósito.